Imagine dois países modernos, ricos e altamente desenvolvidos, que compartilham uma das regiões mais importantes do planeta, mas que ainda carregam cicatrizes profundas de acontecimentos ocorridos há mais de um século. Quando se fala sobre a relação entre a Coreia do Sul e o Japão, muitas pessoas ficam surpresas ao descobrir que, apesar da proximidade geográfica e dos fortes laços econômicos atuais, existe um ressentimento histórico que continua influenciando a política, a cultura e a forma como muitos sul-coreanos enxergam o país vizinho. Para entender essa questão, é preciso voltar ao início do século XX, quando a Coreia perdeu sua independência e passou a viver um dos períodos mais difíceis de sua história. Em 1910, o Império Japonês anexou oficialmente a Coreia, transformando-a em uma colônia japonesa. O que se seguiu foi um período de 35 anos de dominação estrangeira que deixou marcas profundas na memória coletiva do povo coreano. Durante esse período, o Japão implementou políticas destinadas a controlar a população coreana e integrar o território ao Império Japonês. Muitos coreanos sentiram que sua identidade nacional estava sendo ameaçada. A língua japonesa passou a ser promovida nas escolas e instituições públicas, enquanto a cultura coreana enfrentava diversas restrições. Com o passar dos anos, milhares de coreanos foram incentivados ou pressionados a adotar nomes japoneses, numa tentativa de enfraquecer a identidade nacional coreana. Para muitos sul-coreanos, esse período é lembrado não apenas como uma ocupação política, mas como um ataque direto à sua cultura, sua língua e sua própria existência como povo. A resistência ao domínio japonês começou quase imediatamente. Um dos momentos mais marcantes ocorreu em 1919, quando milhares de coreanos participaram de manifestações pacíficas, exigindo independência. O movimento, conhecido como o Movimento 1º de Março, espalhou-se por toda a península, mas foi reprimido pelas autoridades japonesas. Muitos manifestantes foram presos, feridos ou mortos. Esse episódio tornou-se um símbolo da luta pela liberdade e continua sendo lembrado até hoje, na Coreia do Sul, como um dos momentos mais importantes de sua história moderna. Ao longo das décadas seguintes, diversos grupos de resistência continuaram atuando dentro e fora da Coreia, mantendo viva a esperança de recuperar a independência nacional. Porém, os acontecimentos mais dolorosos ainda estavam por vir. Com a expansão militar japonesa e o início da Segunda Guerra Mundial, o Império passou a mobilizar recursos humanos de todas as regiões sob seu controle. Milhares de coreanos foram enviados para trabalhar em minas, fábricas, estaleiros e outros setores considerados estratégicos para o esforço de guerra japonês. Muitos afirmam que esses trabalhadores foram submetidos a condições extremamente difíceis, recebendo pouca ou nenhuma remuneração adequada. Décadas depois, a questão do trabalho forçado continuaria sendo um dos principais pontos de atrito entre os dois países. Outro tema extremamente sensível envolve as chamadas mulheres de conforto. Durante a guerra, milhares de mulheres de diferentes territórios ocupados pelo Japão, incluindo muitas coreanas, foram levadas para servir em bordéis militares destinados aos soldados japoneses. Muitas dessas mulheres afirmaram ter sido enganadas, coagidas ou forçadas a participar desse sistema. Após o fim da guerra, diversas sobreviventes passaram décadas buscando reconhecimento e pedidos de desculpas formais. Para muitos sul-coreanos, essa questão simboliza o sofrimento vivido durante a ocupação japonesa e representa uma ferida que ainda não foi totalmente cicatrizada. As histórias dessas mulheres são frequentemente ensinadas nas escolas, discutidas na mídia e lembradas em monumentos espalhados pelo país. Mesmo muitos anos após o fim do conflito, o assunto continua gerando debates intensos entre governos, historiadores e organizações de direitos humanos. Quando a Segunda Guerra Mundial terminou, em 1945, o domínio japonês sobre a Coreia chegou ao fim. A libertação foi recebida com enorme celebração, mas os desafios estavam longe de acabar. Pouco tempo depois, a península seria dividida em duas zonas de influência, o que acabaria levando à criação da Coreia do Norte e da Coreia do Sul. Apesar das novas preocupações trazidas pela Guerra Fria, a memória da ocupação japonesa permaneceu viva na sociedade sul-coreana. Muitas famílias tinham histórias pessoais relacionadas ao período colonial, seja por terem sofrido repressão, trabalho forçado ou perda de familiares. Assim, o ressentimento não era apenas uma questão política, mas também algo transmitido de geração em geração. Com o passar das décadas, Japão e Coreia do Sul reconstruíram suas economias e se tornaram importantes parceiros comerciais. Empresas japonesas e sul-coreanas passaram a competir globalmente em setores como tecnologia, automóveis e eletrônicos. No entanto, mesmo enquanto a cooperação econômica crescia, as disputas históricas continuavam surgindo
periodicamente. Uma das principais razões para isso é a percepção de que certas questões do passado nunca foram completamente resolvidas. Muitos sul-coreanos acreditam que o Japão não reconheceu plenamente alguns dos abusos cometidos durante o período colonial. Por outro lado, muitos japoneses argumentam que seus governos já emitiram pedidos de desculpas em diversas ocasiões e que acordos diplomáticos foram assinados para encerrar determinadas disputas. Essa diferença de percepção faz com que o debate continue vivo até hoje. Sempre que algum político japonês faz declarações consideradas revisionistas ou visita locais associados ao passado militar japonês, surgem reações negativas na Coreia do Sul. Da mesma forma, decisões judiciais sul-coreanas relacionadas a indenizações por trabalho forçado frequentemente provocam tensões diplomáticas entre os dois países. Outro ponto de conflito envolve um pequeno grupo de ilhas conhecido na Coreia do Sul como Dokdo e no Japão como Takeshima. Embora sejam ilhotas relativamente pequenas, elas possuem enorme valor simbólico para ambos os países. A disputa territorial tornou-se um símbolo adicional das divergências históricas entre japoneses e sul-coreanos. Sempre que o tema reaparece nos noticiários, ele costuma despertar sentimentos nacionalistas em ambos os lados. Além disso, a forma como a história é ensinada nas escolas também desempenha um papel importante. Em muitos casos, sul-coreanos e japoneses aprendem versões diferentes de determinados acontecimentos históricos, o que contribui para interpretações distintas sobre o passado e dificulta a construção de uma memória compartilhada. Apesar de tudo isso, seria um erro afirmar que todos os sul-coreanos odeiam os japoneses, ou que todos os japoneses têm sentimentos negativos em relação aos coreanos. A realidade é muito mais complexa. Milhões de turistas viajam entre os dois países todos os anos. Produtos culturais circulam amplamente entre as duas sociedades. Muitos sul-coreanos assistem animes japoneses, leem mangás e apreciam a culinária do Japão. Da mesma forma, muitos japoneses acompanham grupos de K-pop, assistem dramas coreanos e consomem produtos culturais da Coreia do Sul. As novas gerações, em muitos casos, possuem uma visão mais aberta e estão mais interessadas em intercâmbio cultural do que em conflitos históricos. Ainda assim, quando surgem debates relacionados ao período colonial, as emoções frequentemente retornam à superfície, demonstrando que as marcas do passado continuam presentes. O ressentimento histórico de muitos sul-coreanos em relação ao Japão não nasceu de um único evento, mas de décadas de ocupação, repressão cultural, trabalho forçado, sofrimento humano e disputas sobre como essa história deve ser lembrada. Para grande parte da população sul-coreana, preservar a memória desse período é uma forma de honrar aqueles que sofreram e garantir que acontecimentos semelhantes nunca mais se repitam. Ao mesmo tempo, a relação entre os dois países continua evoluindo, equilibrando a necessidade de lembrar o passado com os desafios e oportunidades do presente. A história entre Japão e Coreia do Sul mostra como eventos ocorridos há mais de 100 anos ainda podem influenciar sociedades modernas, provando que algumas feridas históricas levam muito tempo para cicatrizar completamente. Além dos acontecimentos diretamente relacionados à ocupação japonesa, existe um aspecto emocional que ajuda a explicar por que esse ressentimento continua tão presente em parte da sociedade sul-coreana. Para muitos coreanos, a questão não é apenas o que aconteceu entre 1910 e 1945, mas a sensação de que um período fundamental da história nacional foi interrompido por uma potência estrangeira. Antes da ocupação, a Coreia possuía uma identidade própria construída ao longo de séculos, com dinastias, tradições, idioma e costumes únicos. Quando o Japão assumiu o controle da península, muitos coreanos sentiram que sua soberania havia sido roubada e que seu povo havia sido tratado como inferior dentro de sua própria terra. Essa percepção acabou se tornando parte importante da memória nacional. Ao longo das décadas, livros, filmes, documentários, museus e monumentos ajudaram a manter viva a lembrança desse período, fazendo com que novas gerações conhecessem as dificuldades enfrentadas por seus antepassados. Outro fator que fortaleceu esse sentimento foi o rápido crescimento econômico da Coreia do Sul após a Guerra da Coreia. Nas décadas de 1960, 1970 e 1980, o país passou por uma transformação impressionante, saindo de uma situação de extrema pobreza para se tornar uma das economias mais avançadas do mundo. Muitos sul-coreanos passaram a enxergar esse sucesso como uma prova da capacidade de seu povo de superar adversidades históricas. Em certa medida, a prosperidade econômica também fortaleceu o orgulho nacional, tornando a preservação da memória histórica ainda mais importante. Para muitos cidadãos, reconhecer os sofrimentos do passado é parte da própria identidade nacional moderna. Por isso, qualquer declaração que pareça minimizar os acontecimentos da ocupação
costuma gerar fortes reações na opinião pública. Em diversos momentos, a relação entre os dois países melhorou significativamente. Houve períodos de intensa cooperação econômica, intercâmbio acadêmico e aproximação diplomática. No entanto, sempre que surgem discussões relacionadas ao passado colonial, as tensões reaparecem. Isso acontece porque a memória histórica está profundamente ligada às emoções coletivas. Para muitos sul-coreanos, não se trata apenas de estudar fatos históricos, mas de lembrar histórias contadas por avós, bisavós e familiares que viveram durante a ocupação. Existem famílias que preservam relatos de perseguições, dificuldades econômicas, discriminação e resistência. Essas narrativas pessoais tornam o tema muito mais sensível do que uma simples disputa diplomática. O esporte também se tornou um dos espaços onde essa rivalidade histórica costuma aparecer. Jogos entre as seleções da Coreia do Sul e do Japão frequentemente despertam grande interesse do público. Embora a maioria dos torcedores encare essas partidas como uma competição esportiva normal, existe uma carga simbólica que vai além do futebol ou de qualquer outra modalidade. Vitórias sobre o país vizinho costumam ser celebradas de forma especial por parte dos torcedores, justamente porque a rivalidade esportiva muitas vezes se mistura com a memória histórica. Essa situação pode ser observada em diversos países que tiveram conflitos no passado. Mas no caso da Coreia do Sul e do Japão, ela ganha uma dimensão particular devido ao período colonial relativamente recente. Ao mesmo tempo, a globalização criou uma situação curiosa. Enquanto existe ressentimento histórico em determinados setores da sociedade, a cultura japonesa continua sendo extremamente popular entre muitos jovens sul-coreanos. Animes, mangás, videogames, músicas e diversos produtos japoneses possuem milhões de fãs na Coreia do Sul. O mesmo acontece no sentido contrário, com a chamada onda coreana, ou Hallyu, conquistando enorme sucesso no Japão. Isso mostra que a relação entre os dois povos não pode ser resumida apenas por conflitos históricos. É perfeitamente possível encontrar sul-coreanos que gostam da cultura japonesa e, ao mesmo tempo, defendem que os acontecimentos do passado não sejam esquecidos. Da mesma forma, muitos japoneses demonstram respeito pela cultura coreana e reconhecem a importância de compreender melhor os erros cometidos durante a era imperial. Outro aspecto interessante é que o ressentimento não é igual em todas as faixas etárias. Em geral, pessoas mais velhas tendem a ter uma conexão emocional mais forte com os acontecimentos históricos, especialmente quando possuem familiares que viveram durante a ocupação. Já muitos jovens costumam ter uma visão mais pragmática, focando mais em questões atuais, como emprego, tecnologia, entretenimento e oportunidades econômicas. Isso não significa que ignorem a história, mas sim que frequentemente a enxergam de forma diferente das gerações anteriores. No entanto, a situação coreana possui características particulares devido à longa duração da ocupação e ao fato de a Coreia ter sido oficialmente anexada ao Império Japonês. Ambos enfrentam desafios de segurança regional, dependem fortemente do comércio internacional e mantêm relações econômicas extremamente importantes. A história da relação entre a Coreia do Sul e o Japão nos mostra como os acontecimentos do passado podem continuar influenciando o presente mesmo após muitas décadas. E você, acredita que feridas históricas tão profundas podem ser completamente superadas um dia? Deixe sua opinião nos comentários, curta o vídeo e inscreva-se no canal para mais conteúdo sobre culturas de países da Ásia Oriental. Obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.